Vocês já viram que o clima está mudando, que o clima vai continuar mudando. Agora, será que as sementes mudas da caatinga vão tolerar o aumento da temperatura e a diminuição do volume de chuvas? Nesse próximo vídeo eu falo com vocês sobre os resultados de pesquisa, de modelagem e de previsão da germinação no clima futuro. Vamos assistir? As nossas plantas da caatinga, por outro lado, elas são conhecidas pela sua tolerância ao ambiente quente, ao ambiente seco, né? Isso a gente já fez vários estudos comprovando isso, não só as sementes, como as plantas adultas, né? Elas estão adaptadas à nossa região. Então, elas são tolerantes a essa situação. Mas será que elas vão aguentar esse aumento de temperatura, essa diminuição das chuvas, esse aumento no número de dias secos, né, com as mudanças climáticas, com esses cenários futuros? Será que as sementes elas vão conseguir germinar nessas situações? Então, essa era a nossa pergunta quando a gente propôs um projeto de pesquisa para verificar o que aconteceria com as sementes, né? Fazer a modelagem dessas sementes, dessa germinação dessas sementes nas mudanças climáticas. Então, a gente fez, com isso, 2 projetos de pesquisa com várias instituições envolvidas e várias pessoas, entre pesquisadores de diferentes áreas, desde geoprocessamento, agrometeorologia, e, claro, sementes, além dos pesquisadores, vários estudantes também de pós-graduação, de graduação e técnicos dos laboratórios. Então, o que a gente fez? A gente coletou sementes de vários locais, né? A gente trabalhou com caatingueira verdadeira, Xenostigma pyramidale. A gente trabalhou com a caatingueira rasteira, a Xenostigma microphyllum, angico, Anadenanthera colubrina, aroeira, Myracrodon urundelva, e a gente fez coleta dessas sementes em diferentes regiões do Brasil, para aquelas espécies que têm uma distribuição mais ampla, como a aroeira e o angico. A aroeira e o angico têm ampla distribuição no Brasil, elas são especialistas de florestas mais secas, então elas acontecem na Caatinga, no Cerrado e no Chacos, que é uma região mais alta e mais seca lá do Pantanal. E as espécies endêmicas, as caatingueiras, caatingueira verdadeira e caatingueira rasteira, elas foram coletadas em diferentes locais da caatinga. Aqui nas bolinhas pretas são as caatingueiras e nos triângulos vermelhos foi onde a gente coletou o angico e a aroeira. Beneficiamos essas sementes, isso aí é o pré-beneficiamento no campo, levamos para o laboratório, beneficiamos essas sementes. Nesse QR Code aqui embaixo, vocês têm acesso a um artigo que fala sobre coleta e beneficiamento de sementes. E começamos a testar os limites de tolerância das sementes. Então, lá no laboratório de sementes da Embrapa Semiárido, a gente fez testes de germinação em diferentes temperaturas, de 5 a 45 graus, e diferentes potenciais osmóticos, seja ele com PEG, para ver uma restrição de entrada de água na semente, o que causaria um estresse hídrico,
ou com NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, para simular a situação de estresse salino, de salinidade do substrato. A partir dos resultados que a gente teve, isso aqui é germinação em diferentes potenciais osmóticos, de diferentes lotes de sementes de aroeira do sertão, e a gente, a partir desses dados de germinação acumulada nos diferentes potenciais osmóticos, a gente obteve os limites de tolerância das sementes aos estresses, ao estresse hídrico, ao estresse osmótico, né? Então, aqui é o potencial osmótico que a gente testou e a gente obteve o potencial osmótico base, que é a partir do qual a germinação é zero. A gente transformou os dados de germinação em dados de taxa de germinação, que é uma medida de velocidade que permite que a gente linearize a resposta. E fica mais fácil, assim, de encontrar o potencial osmótico base, que variou entre menos 0,9 megapascal e menos 1,2 megapascal, dependendo do lote de aroeira do sertão que a gente utilizou. A gente fez a mesma coisa com diferentes temperaturas. Obtivemos para os diferentes lotes as curvas de germinação acumulada, que são essas aí, nas diferentes temperaturas, e a partir disso a gente obteve a temperatura ótima, a temperatura base, a partir da qual, abaixo da qual não tem germinação, e a temperatura teto, acima da qual também não tem germinação. A temperatura ótima, ela é quando a germinação acontece em maior porcentagem, em maior velocidade. Nesse caso, para a aroeira, a temperatura ótima está aqui próximo dos 30 graus. A temperatura base gira em torno para os quatro lotes testados, né? Ela gira em torno aqui de 7 graus, 7 a 10 graus Celsius. E a temperatura teto chega até entre 45 e 50 graus, simulando com, estimando com a taxa de germinação. E aí, com todas as espécies que a gente fez, a gente coletou diferentes espécies, fez esse tipo de trabalho que eu mostrei para vocês, só em aroeira, mas a gente fez esse tipo de trabalho em diversas espécies. Então, isso aqui é um resumo dos nossos resultados. Os limites de germinação para as espécies da caatinga seriam quais? A temperatura ótima para a germinação varia entre 30 e 35 graus aproximadamente. A temperatura base, abaixo daquela em que não há germinação, foi sempre menor que 12 graus. Por que eu falo 12 graus? A gente fez as simulações, né, as previsões de clima para aqui, para a região de Petrolina. E aqui nunca faz temperatura abaixo de 12 graus. Por isso que eu já coloquei assim, a temperatura base é sempre menor que 12 graus. E a temperatura teto, acima dessa temperatura não haveria germinação, é maior que 40 graus. O potencial osmótico, seja ele por polietileno glicol PEG, aquele que simula o estresse hídrico, ou com NaCl, para simular o estresse salino, varia entre menos 0,7 e menos 1,3 megapascal. E cadê a chuva, né? Como é que eu vou fazer uma modelagem falando de precipitação se eu não mostrei para vocês nada de precipitação, só o modelo matemático de clima, né? Só a previsão
do clima. Bem, vamos falar sobre as chuvas, sobre a precipitação agora. Bem, o potencial osmótico base para germinação, como eu falei, é menos 0,7, variou entre menos 0,7 e menos 1,3 megapascal. E o que significa isso? O que isso se traduz em chuva? Bem, de acordo com uma curva de retenção de água no solo, por causa das características, físicas do solo aqui da Caatinga, da região, aqueles valores de potencial osmótico se traduzem em 13,9%, aproximadamente 14% de teor de água no solo. Então, digamos que o teor base de água no solo, teor de água no solo base, aquele abaixo da qual não tem germinação, seria de 13,9% de água no solo. Como é que traduz isso em quantidade de chuva? Bem, a gente utilizou esses dados da doutora Magna Moura. Ela avalia a alteração de umidade do solo, de teor de água no solo, com eventos de precipitação, eventos de chuva. Então, aqui teve a chuva de 27 milímetros e a umidade aumentou aqui para 20% de água no solo. Então, com esses dados, a gente estimou que 13,9% de água no solo equivaleria a uma chuva seria atingido após uma chuva de 17,5 milímetros. Então, a precipitação base seria 17, abaixo da qual não teria germinação, a precipitação base seria 17,5 milímetros. E a gente estimou que isso seria a precipitação base por semana para ver germinação. Por quê? Porque as sementes da Caatinga, se não tiverem dormência, elas germinam muito rápido e o solo demora aproximadamente uma semana para germinar. Então, se uma semana chover esse volume, a semente conseguiria germinar. Então, com esses dados de tolerância à temperatura, tolerância ao potencial osmótico das sementes, que a gente obteve no laboratório, com os dados de umidade do solo, os dados de temperatura do solo e os dados de clima e a modelagem do clima também, a gente conseguiu fazer a modelagem e a previsão da germinação em cenários futuros. Se a gente pegar o cenário climático em 2100, com o RCP 8,5, que é o cenário mais pessimista, lembra que eu falei que mudou o nome dos cenários? Pois é, o nome atual são os RCPs. O mais pessimista deles é o RCP 8,5. De acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que em inglês tem a sigla IPCC, e o painel brasileiro de mudanças climáticas, este cenário prevê que vai ter mais de 720 ppm de CO2 na atmosfera, a temperatura pode aumentar até 4,8 graus Celsius, e a precipitação pode diminuir em até 40% do volume de chuvas. Então, é um cenário muito drástico. A nossa média histórica de temperaturas é essa aqui, durante o ano. Durante as diversas semanas do ano, a temperatura do ar tem pouca variação e a do solo também. O solo é um pouquinho maior, como eu falei, e
A média anual de temperatura do ar é de 27 graus aqui na região, e do solo, então, 15,5% a mais, 31 graus. Com as mudanças climáticas, com esse cenário pessimista, com aumento de até 5 graus na temperatura, bem, a temperatura média do ar vai ser quase 32 graus, 31,8, e a temperatura do solo vai lá para 35,8 graus. É bem alto. Mas o que acontece com as sementes? Bem, eu falei que a temperatura teto era sempre maior que 40 graus. E a temperatura base sempre abaixo de 12 graus. Então, a alteração na temperatura, né, a mudança na temperatura, o aumento da temperatura, não influenciaria a germinação dessas sementes. No entanto, a chuva vai afetar, né? Vai influenciar. Por quê? Porque aqui está a nossa média histórica de precipitação, né? Durante as diferentes semanas do ano. E a gente vê claramente, né, na Caatinga, que tem uma estação seca, em que não chove praticamente nada, e uma estação chuvosa, com uma chuva ali de entre 20 e 30 graus, entre 20 e 30 milímetros de chuva por semana. Aqui está a nossa precipitação base, né? 17,5 milímetros por semana, para a semente poder germinar. Com esses dados históricos, né, as sementes, então, germinariam nessa condição de chuva, disso para cima. E isso daria, se a gente contar as semanas aqui, são 14 semanas por ano de chuva que a semente tem para germinar, virar plântula e se estabelecer no campo para tolerar a estação seca e continuar o seu crescimento nas próximas chuvas. A gente fez um experimento com mudas de angico, Anadenanthera colubrina, né, em vaso, para testar esse modelo. E as sementes germinaram e as mudas cresceram normalmente quando a gente aplicava só os 17,5 milímetros por semana. A gente testou até volumes de chuva abaixo disso, né? A gente testou 10 milímetros por semana e as mudas ainda assim se desenvolveram. Então, a gente tem aquele limite que a gente estimou, mas as mudas conseguiram se desenvolver normalmente em 10 milímetros, em 17,5 milímetros e em 25 milímetros semanais. Mas em 2100, o que vai acontecer? Vai diminuir 40% no volume das chuvas, não falei? Então, quer dizer, eu não. O IPCC que fala isso. E o que vai acontecer, então? Bem, aqui está, a partir da média histórica, a estimativa da precipitação para 2100. Nossa precipitação base, né, continua a mesma, 17,5 milímetros semanais. E as sementes só germinariam nessa condição de chuva. Então, foi reduzido de 14 semanas de chuva, né, para essa semente germinar, para 4 semanas apenas no ano, com chuva suficiente para a semente germinar e a muda se desenvolver. Então, é uma situação que se torna muito drástica, né? Vai ser complicado de uma
uma semente germinar e a plântula se estabelecer no campo e se tornar tolerante à estação seca, né, da região, com apenas 4 semanas disponíveis para isso acontecer. E aí a gente chega à conclusão de que é a chuva, né, não a temperatura, que vai afetar a germinação das sementes com as mudanças climáticas. Esse artigo ele foi publicado no começo do ano passado. Esse QR Code aqui vai levar vocês direto para o PDF do artigo. E eu ainda acrescento, né, que é a falta de chuva e não a temperatura que vai afetar ou inibir a germinação das sementes da caatinga com as mudanças climáticas.